Assista só comigo esse testemunho que vai fortalecer a sua fé. É a história do irmão Carlos, um homem que parecia ter tudo, mas em um único dia viu sua vida desmoronar. Mas onde o homem falha, Deus age. E o que ele fez na vida desse irmão vai mostrar para você que quando tudo parece perdido, é justamente ali que a mão do Senhor se revela. Era uma sexta-feira por volta das 17 horas quando o irmão Carlos, dono de uma pequena fábrica de móveis, recebeu a notícia que mudou tudo. O banco ligou avisando que por causa de uma dívida que ele nem sabia que existia, sua conta havia sido bloqueada. Ele tentou resolver, mas descobriu que um funcionário de confiança havia desviado dinheiro e falsificado documentos em seu nome. Em questão de horas, a justiça determinou o fechamento da fábrica. Os clientes cancelaram pedidos, os fornecedores cortaram crédito e os funcionários que dependiam daquele salário olhavam para eles sem saber o que dizer. Naquela noite, o irmão Carlos chegou em casa e sentou na mesa da cozinha sem forças para olhar nos olhos da esposa e dos 2 filhos. A esposa, irmã Mariana, que sempre foi uma mulher de oração, percebeu que algo grave havia acontecido. Ela não falou nada, apenas serviu o jantar e depois que as crianças dormiram, ajoelhou-se no quarto e começou a clamar a Deus. Enquanto isso, o irmão Carlos, dominado pela vergonha e pelo desespero, pensava em sumir, em abandonar tudo. Ele não queria enfrentar a igreja no domingo, não queria ouvir perguntas, não queria que ninguém soubesse da sua falha. Mas no sábado de manhã, enquanto a irmã Mariana ainda orava, o irmão Carlos recebeu um telefonema. Era o irmão José, um cooperador da igreja, que disse apenas: "Irmão, o Senhor me colocou no coração para te ligar. Você está bem?" Aquela ligação foi como uma luz no meio da escuridão. O irmão Carlos não conseguiu segurar as lágrimas e contou tudo. O irmão José ouviu em silêncio e no final disse: "Deus não desampara os seus. Domingo você vem para a igreja. Não é para esconder, não é para ter vergonha. É para buscar a Deus, porque Ele tem a resposta." No domingo, o irmão Carlos entrou na igreja com a cabeça baixa, mas quando o culto começou e os irmãos começaram a louvar, ele sentiu algo diferente. Não era alívio, não era solução, era uma paz que ele não conseguia explicar. Durante a pregação, o cooperador falou sobre o profeta Elias que mesmo em meio à seca e à perseguição, foi sustentado por Deus de maneira que não esperava. E foi como se aquelas palavras fossem diretamente para ele. No final do culto, quando os irmãos foram orar, o irmão Carlos se ajoelhou e começou a chorar. Ele não pediu dinheiro, não pediu solução, só disse: "Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu confio em Ti." Naquela semana, coisas começaram a acontecer. Um cliente antigo que há anos não fazia negócios com ele apareceu na sua casa e disse: "Irmão Carlos, eu sonhei com você ontem. No sonho, você me pedia para te ajudar. Eu não sei porquê, mas aqui estou." Esse cliente adiantou o pagamento de um serviço que nem havia sido feito ainda, um valor que deu para quitar parte das dívidas mais urgentes. Depois, um advogado da igreja que soube da situação, ofereceu seu trabalho de graça e descobriu que a documentação falsificada tinha falhas. Com isso, conseguiram reverter parte do processo. Mas o mais surpreendente ainda estava por vir. Na quarta-feira, enquanto o irmão Carlos estava na igreja, um homem que ele nunca havia visto chegou e perguntou por ele. Era dono de uma grande rede de lojas de móveis e disse: "Eu estou precisando de um fornecedor confiável. Alguém me indicou o seu nome. Você topa fazer uma proposta?" Aquilo parecia um sonho. Em menos de um mês, o irmão Carlos não só recuperou o que havia perdido, como sua fábrica passou a fornecer para uma rede muito maior do que antes. Hoje, quando ele conta esse testemunho, ele sempre diz: "Eu pensei que tinha perdido tudo, mas na verdade, Deus estava me tirando do que era meu para me dar o que era dele. A minha fábrica era pequena, mas a bênção que ele me deu não tem preço. Não foi o dinheiro que me salvou, foi a mão de Deus que me segurou quando eu estava caindo." E a irmã Mariana? Ela sempre completa: "Quando você acha que não tem mais jeito, é ali que Deus começa a agir. Não foi a minha oração que mudou as coisas, foi a misericórdia dele que ouviu o meu clamor." Então, irmão, se você está passando por uma prova que parece não ter saída, se você acha que errou tanto que não tem mais perdão, se você está com vergonha de olhar para os outros, lembre-se do irmão Carlos. Deus não desampara os seus. Ele não olha para o seu passado, ele olha para o seu coração. Se você confiar nele, ele vai fazer o que nenhum homem pode fazer. Fique firme. A obra que Deus começou na sua vida, ele vai terminar. Glória ao nome santo do Senhor. E o irmão Carlos não parou por aí. Depois que a fábrica se reestabilizou, ele sentiu um peso no coração. Não era mais a angústia da falência, mas algo diferente, uma inquietação espiritual. Ele começou a notar que mesmo com a bênção material, algo ainda faltava.
As noites eram de sono agitado, e nas madrugadas, uma voz sutil parecia lhe dizer: você recebeu de graça, dê de graça. Um domingo, após o culto, o cooperador que o havia confrontado anos antes se aproximou e perguntou: Irmão Carlos, você já pensou em servir na obra do Senhor? Mas eu não tenho estudo, não sei pregar. Não é sobre o que você sabe, é sobre o que Ele pode fazer através de você. Lembra quando você estava no fundo do poço e Deus te levantou? Agora é a hora de estender a mão para outros que estão afundando. Aquilo o marcou. Ele começou a frequentar as reuniões de cooperadores, não como obrigação, mas como quem busca entender um chamado. No início, era só distribuindo folhetos, ajudando na limpeza do salão. Mas um dia, durante uma visitação a um irmão doente, algo inesperado aconteceu. O irmão visitado, um homem já idoso e muito fraco, olhou nos olhos do Carlos e disse: Filho, eu já estou indo, mas antes de partir, Deus me mostrou que você tem uma missão. Não seja como eu, espere até o último suspiro para servir. Comece agora. Naquela hora, o irmão Carlos sentiu um fogo no peito, como se algo dentro dele estivesse sendo quebrantado. Ele se ajoelhou ali mesmo, ao lado da cama, e orou: Senhor, se o Senhor quiser me usar, eu estou aqui. Não sei fazer nada, mas se o Senhor me ensinar, eu vou. E Deus começou a operar. A primeira aprovação como servo. Poucas semanas depois, o cooperador responsável pelo setor de jovens o chamou. Irmão Carlos, temos um rapaz novo na congregação. Ele chegou aqui por causa de um problema sério com drogas. Você que já passou por provas poderia conversar com ele. O coração de Carlos acelerou. Ajudar alguém? Ele lembrava bem dos dias em que era ele quem precisava de ajuda. Mas aceitou. O jovem se chamava Rafael, 22 anos, olhos fundos, mãos trêmulas. No primeiro encontro, ele nem olhou nos olhos do Carlos. Não adianta, irmão. Já tentei parar, já fui em lugar de recuperação, já orei. Nada adianta. Carlos não teve palavras bonitas. Só contou a sua história. Eu também achei que não tinha jeito. Perdi minha fábrica, quase perdi minha família, quase perdi a minha vida. Mas sabe o que mudou tudo? Não foi força de vontade. Foi quando eu parei de confiar em mim e entreguei tudo nas mãos de Deus. Não foi fácil. Teve noite que eu chorei igual criança, pedindo socorro. Mas ele ouviu. Rafael não disse nada. Só abaixou a cabeça. Mas na semana seguinte voltou. E depois mais uma vez. Até que num sábado à noite, depois de um culto de oração, o jovem se aproximou tremendo. Irmão Carlos, eu não aguento mais. Eu quero ser livre. E ali mesmo, entre lágrimas, Rafael se ajoelhou e pediu perdão a Deus. Não foi uma cura instantânea. Houve recaídas, noites de luta, mas Carlos não desistiu. Ele aprenderá que a obra de Deus não é feita com palavras, mas com amor e persistência. O dia em que Deus confirmou o chamado. Um ano depois, durante um culto de batismo, algo extraordinário aconteceu. Enquanto o irmão responsável batizava os novos convertidos, Carlos sentiu uma força estranha nas mãos. Era como se algo puxasse para frente. De repente, sem entender direito, ele se viu no tanque batismal, ao lado do cooperador. Irmão, o que você está fazendo aqui? Perguntou o cooperador, surpreso. Não sei, só sei que preciso estar aqui. E então, como se fosse algo natural, Carlos começou a orar pelos que estavam sendo batizados. E quando impôs as mãos sobre um jovem, aquele fogo que ele tinha sentido no peito anos antes desceu com mais força. O jovem começou a tremer e, em segundos, falou em línguas como nunca tinha falado antes. O salão inteiro ficou em silêncio. Depois, em coro, começaram a glorificar a Deus. Glória ao nome santo do Senhor! Naquele dia, Carlos entendeu. Deus não o tinha livrado da falência só para restaurar sua vida material. Ele o tinha preparado para ser um instrumento. A lição que ele aprendeu, e que ele sempre repete. Hoje, o irmão Carlos não é mais só um empresário. Ele é cooperador ativo, responsável por um grupo de jovens e visitador dos enfermos. Sempre que conta seu testemunho, ele repete 3 coisas. Deus não olha para o que você foi, mas para o que você pode ser. Eu era um homem quebrado, cheio de dívidas e vergonha. Mas Deus viu em mim um servo. Não por causa de mim, mas por causa da sua graça. 2. A bênção de Deus não é só para você, é para você abençoar outros. Se eu tivesse guardado só para mim o que Deus fez, hoje eu não estaria aqui. Mas quando eu comecei a dar, Ele me deu mais. 3. Fique firme. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus está trabalhando. Tive noites que achei que ia desistir, que não ia dar certo. Mas hoje eu vejo, cada lágrima, cada joelho dobrado, não sei mais o que fazer. Tudo isso era Deus me moldando. E a família?
A irmã Mariana, que tanto orou, hoje serve na escola bíblica das crianças. O filho deles, que no início se afastou, voltou para a igreja depois de ver a transformação do pai. E a fábrica continua próspera, mas agora 10% de todo o lucro vai para a obra do Senhor. Antes eu pensava que o dinheiro era segurança. Hoje eu sei, a única segurança é estar na mão de Deus. O resto? Tudo é emprestado. Uma última palavra para quem está lendo. Se você está passando por uma prova que parece não ter saída, se você acha que já errou demais, se você está com medo de não dar conta, ouça isto. Deus não precisa de homens perfeitos. Ele precisa de homens disponíveis. O irmão Carlos não era qualificado. Não tinha estudo, não tinha experiência, não tinha nem coragem. Mas ele tinha um coração quebrantado. E isso foi suficiente. Hoje, ele olha para trás e diz: se Deus fez isso comigo, que era um homem sem esperança, imagine o que Ele pode fazer com você. Não desista. Não olhe para trás. Dobra os joelhos, levanta as mãos e diz: aqui estou, Senhor. Me usa. Porque a obra que Deus começou, Ele vai terminar. Glória ao nome santo do Senhor. E a obra continua. O irmão Carlos não parou por aí. Depois da cura, ele sentiu um fogo no coração que não era mais a doença, mas o Espírito Santo movendo-o para algo maior. Certa noite, durante um culto de oração, o cooperador responsável pela região o chamou e disse: irmão Carlos, Deus está te preparando para um trabalho. Não é só para você ficar aqui sentindo a bênção, é para você ser bênção. Ele não entendeu na hora. Achou que era só mais uma palavra de encorajamento. Mas no domingo seguinte, durante a Santa Ceia, enquanto o pão era partido, uma voz clara lhe falou no íntimo: vá até a periferia. Lá tem almas que precisam ouvir. O chamado para a obra missionária. No início, ele resistiu. Eu, missionário? Eu mal sei ler direito. Como vou pregar? Mas a voz não saía da cabeça. Até que numa sexta-feira à noite, depois do culto, ele foi até o cooperador e disse: irmão, eu acho que Deus está me mandando pregar na favela. Mas eu tenho medo. O cooperador, que já conhecia sua história, apenas sorriu e respondeu: medo é normal. Mas lembra do anzol? Deus já te fisgou. Agora é só deixar ele te guiar. No sábado seguinte, ele e mais 2 irmãos foram até um bairro pobre, onde as ruas eram de terra e as casas, de madeira. Não tinham som, não tinham estrutura, só uma Bíblia na mão e a certeza de que Deus abria a porta. O primeiro culto foi debaixo de uma árvore. 5 pessoas vieram. Uma delas, um homem chamado Seu João, alcoólatra, ouvia com lágrimas nos olhos. No final, ele pediu: irmão, o senhor pode orar por mim? Eu quero parar de beber. Carlos orou. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. Foi só um clamor. Senhor Jesus, este homem quer ser livre. Dá força para ele, como o Senhor deu para mim. Na semana seguinte, Seu João voltou. E trouxe mais 3. A primeira igreja na periferia. Com o tempo, o grupo cresceu. Primeiro eram 10. Depois 20. Até que um dia, um irmão da congregação central doou um terreno pequeno no bairro. Não tinha parede, só um telhado de zinco e bancos de madeira. Mas era um lugar de oração. O primeiro batismo ali foi emocionante. Uma jovem chamada Ana, que vivia nas drogas, desceu as águas e saiu falando em línguas. Quando saiu do tanque, abraçou Carlos e disse: irmão, eu sonhei com o Senhor ontem. Vi o Senhor me chamando para Jesus. Hoje eu entendi. Ele sorriu, lembrava bem da vara verde que viu anos atrás. Deus estava repetindo a história. A provação que veio para fortalecer. Mas o adversário não dorme. Um dia, enquanto voltava do trabalho, Carlos foi abordado por 2 homens encapuzados. Entrega a carteira e o celular, velho. Ele não tinha nada de valor, só a Bíblia na mochila. Quando abriu para mostrar, um dos ladrões viu o livro e riu. Ah, você é crente? Então reza para esse teu Deus te salvar. E dispararam. A bala rasgou sua camisa, mas não o atingiu. Os homens fugiram assustados. Carlos caiu de joelhos ali mesmo, na rua escura, e só conseguiu dizer: obrigado, Senhor. Mais uma vez, o Senhor me guardou. Quando chegou em casa, a irmã Mariana chorou ao ver a camisa rasgada. Mas ele a segurou pela mão e disse: não chora, irmã. Se Deus me livrou da morte, é porque a obra ainda não acabou. O milagre que ninguém esperava. Anos se passaram. A igrejinha de zinco virou um templo de alvenaria. Seu João, o primeiro convertido, hoje é cooperador. Ana, a jovem das drogas, casou-se no Senhor e tem 2 filhos. E Carlos? Ele nunca mais sentiu dor nas pernas. Não foi uma cura instantânea. Foi um processo. Aos poucos as feridas secaram, as bolhas sumiram, e a pele, antes cheia de marcas, ficou lisa como a de uma criança. Os médicos não explicavam.
Ele só sorria e dizia: Deus não deixa marca. A lição final: fidelidade até o fim. Hoje, aos 62 anos, irmão Carlos ainda prega. Não é um grande orador, não tem teologia, mas tem uma história que ninguém pode negar. Certa vez, um jovem lhe perguntou: Irmão, como o senhor consegue ter tanta fé? Ele respondeu: Fé não é ter todas as respostas. Fé é confiar em quem tem. Eu já vi o inferno de perto. Já senti o cheiro da morte. Mas também senti a mão de Deus me puxando para fora do buraco. Então, se ele fez isso por mim, por que eu ia duvidar agora? E com os olhos brilhando, completou: A vida é curta, meu irmão. Não perca tempo com coisa que não leva a lugar nenhum. Jesus está voltando. E quando ele vier, você vai querer estar do lado dele. Um convite para você. Se você está lendo isso hoje e pensa: Mas eu errei demais, Deus não vai me querer, escute bem. O irmão Carlos traiu a fé, adiou a obediência, sofreu nas próprias mãos. Mas Deus não o rejeitou. Ele pode estar falando com você agora. Volta. Eu ainda tenho um plano para a tua vida. Não espere tudo ficar perfeito. Dobra os joelhos hoje. Comece de novo. Porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. Glória ao nome santo do Senhor. Pessoa feliz levantando as duas mãos. O dia em que o silêncio falou. Foi numa sexta-feira, 13 de março de 1998. O irmão Carlos lembra como se fosse hoje. O sol queimava forte em São Paulo, e o ar cheirava a terra molhada depois de uma chuva rápida pela manhã. Ele tinha acabado de sair do médico com mais um diagnóstico desanimador. As feridas do fogo selvagem haviam se espalhado pelo braço esquerdo, e o médico, com voz seca, disse apenas: Se não melhorar em 2 semanas, vamos ter que internar. Isso aqui está virando sepse. Naquela noite, ele chegou em casa às 19 horas, como sempre pontual, porque a mãe havia ensinado que o homem de Deus não vive na desordem. Mas quando entrou, algo estava diferente. A casa estava silenciosa demais. Nem o rádio ligado na rádio Boas Novas, nem o barulho da panela no fogão. Só a luz amarela da sala, filtrada pela cortina de crochê que a mãe havia feito anos antes. Foi então que viu. A mãe estava ajoelhada no canto do quarto, de costas para a porta, as mãos entrelaçadas sobre a cama. Não chorava. Não falava. Só permanecia. E na parede à sua frente, pendurado num prego enferrujado, estava o mesmo quadro que ele havia arrancado anos antes: Jesus, o bom pastor, com as ovelhas aos seus pés. Algo dentro dele quebrou. Não foi culpa. Não foi medo. Foi uma lembrança viva, como se, de repente, todos aqueles domingos de infância voltassem numa só imagem. A mãe cantando Louvai ao Senhor, todos os povos. Enquanto passava a roupa, o pai lendo a Bíblia em voz baixa na varanda, o cheiro de café com pão caseiro antes da escola dominical. Ele não aguentou. Caiu de joelhos ali mesmo, no meio da sala, e pela primeira vez em anos, chorou sem vergonha. Mãe, eu não aguento mais. Ela não se virou. Não deu sermão. Só respondeu com a voz firme como sempre. Então entrega. Não é você que está aguentando há tempo nenhum. A noite em que o céu se abriu. Naquela mesma noite, o irmão Carlos foi para a igreja. Não foi fácil. As feridas doíam, e cada movimento do braço esquerdo parecia rasgar a pele. Mas ele precisava estar lá. Quando chegou, o culto já havia começado. O coral cantava "Há um rio", aquele hino que falava do rio que lava as almas. Ele sentou no último banco, como sempre fazia desde que voltara, envergonhado 3 meses antes. Mas dessa vez algo era diferente. O irmão que presidia o culto era o mesmo cooperador que o havia confrontado anos antes no batistério. Você quer fazer barganha com Deus? Agora, ele estava pregando sobre Jonas. Deus não desiste do seu povo. Mesmo quando nós fugimos, ele manda a tempestade. Mesmo quando nós afundamos, ele prepara o grande peixe. E quando nós finalmente obedecemos, aqui, o irmão fez uma pausa e olhou direto para o fundo da igreja, onde Carlos estava, a cidade inteira se arrepende. Foi como se aquelas palavras fossem só para ele. E então, aconteceu. Primeiro, um calafrio que começou nos pés e subiu pela coluna. Depois, um peso no peito, como se algo ou alguém estivesse apertando seu coração. E finalmente as lágrimas voltaram, dessa vez sem controle. Ele não conseguiu se levantar. Não conseguiu gritar. Só conseguiu balbuciar entre soluços. Me perdoa, Senhor, eu não quero mais fugir. E foi aí que ouviu. Não foi uma voz alta. Não foi um trovão. Foi um sussurro tão claro quanto se alguém estivesse falando no seu ouvido. Filho, você já está em casa. O milagre que veio sem pressa. Nos dias seguintes, 2 coisas aconteceram. As feridas começaram a secar. Não foi de uma hora para outra.
Não foi um milagre espetacular, daqueles que aparecem em programas de TV. Foi devagar, como tudo que Deus faz quando quer ensinar paciência. Na primeira semana, as bolhas pararam de supurar. Na segunda, a vermelhidão diminuiu. No terceiro mês, só restavam marcas claras, como cicatrizes de uma batalha ganha. O médico incrédulo só balançava a cabeça. Isso aqui não tem explicação. Deve ser alguma reação alérgica que passou sozinha. Carlos sorria por dentro. Sozinha não, doutor. Foi o senhor. 2. O chamado veio. Num sábado de manhã, enquanto varria o pátio da igreja, porque ele havia se oferecido para servir em qualquer coisa, mesmo que fosse limpar o chão, o irmão mais velho o chamou. Carlos, o Espírito Santo tem falado ao meu coração sobre você. Acho que é hora de você começar a cooperar com os jovens. Ele quase deixou a vassoura cair. Irmão, mas eu nem sei pregar direito. O velho sorriu. Quem disse que precisa saber? Basta ter um testemunho. E o seu, meu irmão, é mais forte que 1000 sermões. E assim, sem curso de teologia, sem treinamento, ele começou a falar para os jovens, não com palavras bonitas, mas com aquilo que havia vivido. A prova que veio do inimigo. Mas o adversário não desiste fácil. 2 anos depois, em 2000, um dos jovens que Carlos discipulava, um rapaz chamado Rafael, de 17 anos, desapareceu. Sumiu por 3 dias. Quando voltou, estava diferente. Olhos vidrados, voz arrastada e um cheiro estranho no hálito. Irmão Carlos, eu fui num lugar que não devia. Eles me deram uma coisa, agora eu não consigo parar. O coração de Carlos gelou. Ele sabia muito bem o que era aquilo. Sabia como aquelas coisas roubavam a alma aos poucos. Mas dessa vez ele não ia deixar o menino afundar sozinho. Reuniu os cooperadores. Oraram. Jejuaram. E numa sexta-feira à noite foram buscar Rafael na boca. Não foi fácil. Houve ameaças. Houve risadas de deboche quando eles chegaram cantando hinos. Mas quando Carlos segurou o braço do rapaz e disse, vem filho. Jesus te ama mais do que eles, algo quebrou. Rafael chorou. Tremia. Mas veio. Naquela mesma noite na igreja, enquanto os irmãos oravam, Rafael caiu no chão, como morto. E então começou a falar em línguas, não como Carlos havia falado anos antes com medo, mas com uma autoridade que só vem de quem foi arrancado das garras do inferno. Quando se levantou, seus olhos estavam limpos. Irmão Carlos, eu vi o abismo. E se não fosse a mão do Senhor? Ele não precisou terminar a frase. Todos ali sabiam. A lição que só o tempo ensina. Hoje Rafael é um cooperador, casado com 2 filhos, e uma das colunas da mocidade na congregação. E toda vez que Carlos o vê pregando, ele se lembra da promessa que ouviu naquela noite de 1998. A obra que eu comecei, eu terminarei. Não foi rápido. Não foi fácil. Mas foi fiel. Um recado para quem está lendo. Se você está aqui hoje, e acha que já errou demais, que já foi longe demais, que Deus não pode mais te usar. Ouça bem. O irmão Carlos traiu a fé. Adiou a obediência. Suou nas próprias escolhas. Mas Deus não o abandonou. Ele pode estar falando com você agora, bem no seu coração. Volta. Ainda há trabalho para você fazer. Não espere se sentir digno. Não espere tudo fazer sentido. Dobra os joelhos hoje. Porque a mesma mão que puxou Carlos do buraco, que resgatou Rafael da escuridão, está estendida para você agora. E quando Jesus voltar, e ele vai voltar, você vai querer estar do lado dele. Glória ao nome santo do Senhor. Pessoa feliz levantando as 2 mãos. Fica firme. Não saia do lugar. A obra vai ser concluída.